No final dos anos 2000, os games de aventura, ação e RPG começaram a trazer consigo uma mecânica que viria a se tornar praticamente obrigatória em qualquer título desses gêneros: as escolhas morais. Se tornou muito comum haver um ponto, ou vários, em que o jogador era confrontado com um impasse moral e devesse escolher um lado, geralmente sendo no formato de aperte um botão para ser bonzinho e aperte o outro botão para ser mal. Embora inicialmente isso tenha sido um respiro, quando ainda no campo da inovação, logo essa mecânica ficou estagnada por sempre marcar a presença da mesma forma. Títulos como Mass Effect, BioShock, Heavy Rain justificavam a importância dessas escolhas morais como um modo de alterar drasticamente o rumo da história, afetando o modo como ela se desenrolaria. E infelizmente essa promessa na maioria dos casos não era cumprida totalmente, não da forma que dava a entender que seria. No máximo alterando uma ou outra cutscene, ou uma linha de diálogo, e no mais extremo caso, o final do game, que também era praticamente decidido aos 45 do segundo tempo, jogando essas escolhas e o peso delas pela janela. E então, em 2012, veio Spec Ops: The Line. Spec Ops: The Line é hoje em dia um clássico cult dos videogames, e isso sem nenhuma pretensão. O game de forma muito legítima chegou nesse lugar, com o seu gameplay sólido e principalmente a sua narrativa e metalinguagem. Se você fizer uma breve pesquisa sobre Spec Ops no Google, vai ver infinitos artigos e vídeos sobre a mensagem anti-guerra que o enredo traz para o jogador, e como eu citei, a sua metalinguagem poderosa, e sendo as escolhas morais uma parte muito significativa disso. A história começa com a explicação de que uma tempestade de areia massiva devastou a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. A cidade até então, capital da riqueza e do luxo, se tornou uma grande cidade fantasma. Durante esses eventos, o 33º Batalhão do Exército Americano, comandado pelo coronel John Conrad, estava de passagem pela cidade quando retornavam da guerra do Afeganistão, e ao se verem naquela situação, decidem ignorar as ordens diretas de evacuar a cidade e se voluntariam para tentar salvar os cidadãos mais desafortunados, se tornando um batalhão de desertores. Após semanas sem nenhum contato com os Estados Unidos, um fraco sinal de rádio deixa uma mensagem na voz de Conrad, e nela, ele relata que a tentativa de sair da cidade foi uma falha completa e que as baixas foram incontáveis. Os Estados Unidos então decidem enviar uma equipe delta de 3 homens para fazer o reconhecimento e investigar o que estava acontecendo por lá. E é aí que assumimos o papel de Martin Walker, capitão dessa equipe que serviu na guerra com Conrad e considera ele um herói. E seus 2 subordinados, o Tenente Adams e o Sargento Lugo. O game começa de uma maneira bem simples, no lugar comum de vários jogos de tiro. Você anda, os soldados reclamam da missão por não concordarem com ela, você encontra soldados hostis, mata todos eles e segue adiante. Nada do que a gente não esteja acostumado em jogos desse gênero. Mas logo dá pra perceber que se tem uma coisa que Spec Ops não vai ser, é um shooter lugar comum. Isso porque já de cara não lhe é apresentado nenhum sistema de kill streak que recompensa o jogador por matar inimigos em sucessão, e tampouco a glorificação em maneiras de matar, como por exemplo o famoso adicional por headshot. Além disso, Spec Ops vai na contramão de seus contemporâneos ao assumir uma violência muito visceral e nem um pouco satisfatória. Muito ao contrário da matança higienizada e glorificada de Call of Duty, por exemplo. Matar em Spec Ops é algo que aos poucos vai causando um certo desconforto, e é também aos poucos que essa sensação vai ficando ainda mais clara. Mas afinal, toda aquela fala sobre escolhas no começo do vídeo tem um motivo. As escolhas morais que tanto já haviam se desgastado na indústria estão presentes na narrativa. A princípio, há aquela tensão de escolher a opção errada, que pode trazer uma consequência ruim, como em Mass Effect 2, que ao fazermos escolhas erradas, parte da nossa tripulação, com quem passamos o jogo todo criando laços, pode acabar tendo um final bastante trágico. Acontece que em Spec Ops não existem escolhas sem consequências ruins. Durante uma parte no game, Walker é confrontado pela obrigação de julgar a vida de 2 homens. O primeiro, um civil que roubou água, e que no cenário atual é considerado um crime hediondo, e o segundo, um soldado que, ao prender o civil, matou toda a família dele. O homem que apresenta a escolha diz que Walker deve escolher quem vive e quem morre, já que se ele não escolher, ambos vão ser executados. A princípio, essa parte parece uma escolha bastante fácil para alguns, e outros tentarão ver por trás dela, como tentar liberar ambos atirando nas cordas, ou atacando os snipers posicionados em viadutos acima do esquadrão, mas no final do conflito qualquer opção escolhida acaba em alguém morto, seja o soldado, o civil, ambos,
ou até mesmo você e o seu esquadrão. E é em outra sessão que as escolhas são subvertidas durante uma cutscene. Ao se aproximarem de um esquadrão inimigo inteiro, Walker, Adams e Lugo se deparam com a possibilidade de utilizar um morteiro de bombas de fósforo branco, uma arma química considerada por muitos como uma das coisas mais bárbaras que existem. Por atacar o corpo humano praticamente de dentro para fora, matando através de queimaduras terríveis e dor excruciante. Os três deliberam se devem ou não atacar o esquadrão, já que seria possível contorná-los e seguir em frente sem nenhuma altercação. Walker decide então ignorar a opinião de seus subordinados e atacar o pelotão inimigo. E antes de fazer isso, ele diz: Alright, Lugo, who are we up against? An army? Give or take? No shit. How are we getting through this? This might help. Fine, set it up. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. Yeah, I know what it is. You've seen what this shit does. You know we Might can't not have use a it. choice, Lugo. There's always a choice. No, there's really not. Após o bombardeio, Walker e seus homens descobrem que não só massacraram sem motivo um pelotão inteiro que não era hostil, como também mataram um número incontável de civis, que estavam sendo ajudados pelos soldados agora mortos. Uma consequência terrível para uma escolha que o jogador nem sequer teve a oportunidade de fazer. O jogo assume um papel muito cruel durante essas e muitas outras partes, de te lembrar que, ao contrário do que você pensa na posição de jogador, a entidade desse lado da tela, você não está com o controle da situação nas mãos. Muito longe disso. Na verdade, ao apresentar escolhas que são irrelevantes em termos de narrativa, mas efetivamente preocupantes de um ponto de vista momentâneo, e tirar completamente o poder de deliberar a melhor opção em situações que de fato causarão impacto na história, Spec Ops simplesmente te joga em um lugar de espectador, tirando o seu poder de dar as cartas à mesa e se sentir com o poder diante dos problemas apresentados. E finalmente, nos últimos momentos do game, há uma derradeira escolha a se fazer ao escapar de Dubai. Um esquadrão de resgate chega para salvar o Walker, então você pode optar por atacar o esquadrão ou simplesmente ir embora com eles. Se você escolhe atacá-los e é derrotado, Walker morre nas areias e nada do que aconteceu será revelado para os seus superiores. Se optar por atacar os soldados e conseguir matar todos eles, Walker simplesmente enlouquece e nunca mais é visto. E se a opção for a mais pacífica, Walker vai embora de Dubai, mas parece que nunca vai deixar de viver o pesadelo que viveu na cidade. Mais uma vez, qualquer caminho escolhido vai dar no mesmo. Seja a morte pelas mãos de soldados que um dia foram seus camaradas, a loucura por ter presenciado o pior que a guerra pode trazer, ou o peso da culpa de viver o resto da vida com o sangue dos seus subordinados nas mãos. De qualquer forma, Walker encontra a face mais aterrorizante das consequências dos seus atos. Spec Ops nadou contra a corrente numa época onde a guerra era bastante fetichizada no entretenimento. Através de uma narrativa crua sobre os horrores aos que os envolvidos em um conflito são submetidos, a quarta parede era constantemente quebrada através de mensagens que ora davam dicas sobre o gameplay e ora questionavam o jogador sobre qual era o propósito dele ao submeter os personagens a tudo aquilo, apontando o sadismo presente na glorificação da violência de forma bem cínica. Mas principalmente, Spec Ops nadou na contramão da pretensão de vender escolhas morais como o principal atrativo do gameplay, nos mostrando que, no final das coisas, as suas escolhas realmente não importam. You know, Captain, we drove through this whole city to find you. We saw things. You don't mind me asking, what was it like? How'd you survive all this? Lucid,